Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, um canal novo, primeiro vídeo. Tô gravando com esse cara aqui, meu amigo, meu irmão. Quantas vezes a gente já gravou junto? Umas 4, 5, né? Mas dessa vez o assunto é novo pra você e pra mim. Pra mim ele já não é mais tão novo. Eu tô ansioso por esse Mas ele tá ansioso. Eu nunca tinha visto o Fred ansioso pra gravar um vídeo como ele tá nesse aqui. Cara, eu tô ansioso porque não é preocupado, é só ansioso. Só um mas pouquinho tô ansioso. feliz. Mas tô feliz por ser o primeiro escolhido. Tô feliz porque você, de alguma maneira, lembrou de mim pra gente vir compartilhar esse momento. E aqui é tudo sobrenatural, pra vocês entenderem. Nós vamos gravar uma série de 10 vídeos. Fred foi meu primeiro convidado, onde Deus me deu direcionamento para falar sobre ele, mostrar a obra dele na minha vida e na vida dos meus amigos, que está acontecendo tudo muito rápido. E como Deus deu esse direcionamento, a gente está aqui em obediência, vamos gravar para servir a Deus, impactar mais vidas. Eu creio que através desses vídeos vocês vão conseguir entender um pouco mais de Deus também. Peço que nos comentários vocês nos ensinem mais de Deus também, né? Se conecte conosco nas redes sociais, no Instagram. Depois vamos deixar o arroba do Fred, vamos deixar aqui meu arroba. É isso aí, pessoal. Tudo é por Deus e tudo é pra Ele. Então a gente tá aqui. Bruno que tá filmando serve a Deus. Thomas que tá aqui com a gente na sala também serve a Deus. Fred abriu a casa dele, a intimidade dele, pra gente poder falar sobre Deus nessa... Você vai sempre filmar na casa das pessoas? Não. Acho que não sei. Você, aqui eu e você é sempre assim, né? Entendi. Não sei Mas dizer, é legal talvez filmar na casa. Na casa, talvez no escritório. É que eu quero gravar no espaço do cara. Não, acho uma coisa legal. monta bem a estrutura, as tomadas, as extensões, você leva bonitinho o pano pra chegar a montar. Aí, ó. Aí Sempre o tu primeiro chega. é essa coisa, né? Não tem Maravilhoso, jeito. cara, é. maravilhoso. Mas, bom, vamos lá, pessoal. Seguinte, Fredão. Como a gente está aqui falando de Deus, a gente queria primeiro agradecer ao Senhor por esse momento e que Ele se faça fluir totalmente neste lugar, que aqui quem nos guie seja o Espírito Santo. Creio que nós estamos vindo de uma mudança muito rápida. Agora você, confesso que me surpreendeu muito. Fico muito feliz por você também estar conhecendo a Deus assim como eu, ter se rendido a Jesus Cristo. E esse título do nosso encontro, chama O Encontro, né? Na verdade, Chama Um Encontro. o seu chama O Encontro. Ah, cada um tem um? Tem o título, e cada um é uma trajetória. Mas é muito criativo. Não foi, a ideia não foi minha, foi de Deus. Eu já falei pra você, ó, já vamos começar a testemunhando. Tava voltando do Natal, da casa da minha sogra. Não, mano, faz um negócio É verdade, sério, tava cara. voltando do Natal, da casa da minha sogra, onde Deus falou comigo que eu deveria usar a internet para servir a Ele e mostrar também. Ah, isso é verdade, você tem que contar e explicar pra Então, porque isso daí. a galera às vezes não sabe. Às vezes a galera não sabe, primeiro legal vídeo as você... pessoas não entendem. Por que eu quis criar essa série? O nome da série chama Jesus Salvou Minha Vida. Não, Jesus Mudou a Minha Vida, na verdade, como é o primeiro. Eu tive um encontro espiritual com Deus no momento onde eu estava voltando do Natal, do almoço de Natal. Eu senti o Espírito Santo falando comigo fortemente para eu usar a internet, o nosso conhecimento. Eu tenho hoje 186 mil seguidores nas redes sociais, no Instagram, Fredão com 105 mil. E às vezes eu sempre me peguei, teve uma palavra que eu ouvi quando eu ainda tinha meus 14 anos, que um senhor que servia na igreja, na época não servia, ele perguntou assim para Deus, e ele falou isso para mim: Deus, por que o Senhor criou tantas coisas? Criou avião, o Senhor criou trem, por que o Senhor criou os carros? Porque é uma coisa que às vezes está destruindo o mundo, né? A fácil comunicação do ser humano, né? A fácil conexão, ela também traz um lado negativo muito grande. E ele falou: não, eu criei, Deus falou isso para ele. Ele falou: não, eu criei os aviões, eu criei os carros, eu criei os trens, eu criei os navios para o meu evangelho atingir os 4 cantos do mundo. E isso ficou gravado na minha vida, foi uma coisa que foram anos que se passaram e eu levo isso hoje dentro do meu coração. E eu creio que a internet, ela também foi criada para isso, claro que para servir-nos, e a internet também para trazer conexões pessoais, para trazer inteligência, educação, mas também para levar o evangelho aos 4 cantos do mundo através do digital. E nós, como grandes referências, cada um no seu mercado, eu no mercado imobiliário, você no mercado digital, com referência digital, você é um cara extremamente influente no mundo do marketing. Eu pensei comigo, quando eu conversei com Deus, e Deus falou assim fortemente comigo que eu deveria usar a minha posição na internet para trazer meus amigos convidados, para servir a Ele e cada um contar a sua trajetória que está vivendo nesse momento com Jesus Cristo. E aí foi quando eu falei: Deus, beleza, você quer que eu faça isso, mas como que eu vou criar 10 títulos? É muita coisa, vou levar 10 lives, eu tô perdido. Não é meu mundo. Se falar, vamos fazer 10 lives no mercado imobiliário, cara, Tá, tranquilo. É uma coisa, vou lá criar vários títulos, mas, poxa, falar de Deus, ainda mais com carinho, com atenção que deve ser feita,
Deus falou, tá bom, cara, sem brincadeira. Do Embu das Artes até minha casa em Alphaville, Deus me deu os 10 títulos, Deus já me deu mais de 50% das pessoas que eu devo convidar. Quero trazer pessoas que não são tão conhecidas nesse mundo para mostrar suas experiências de pessoas reais que também hoje têm conexão com Deus tão forte quanto pessoas que já são conhecidas. E aí o encontro, porque eu encontro e eu escolhi você. Eu senti no meu coração de ser você, porque eu tô vendo uma fé muito grande, inicial na sua vida. E quando você tem esse encontro, nós como somos cristãos já mais praticantes de um tempo, nós lembramos que é a fase que mais doce, é a fase que a gente mais se sente acolhido, é a fase que a gente se sente mais amado, é a fase que a gente se sente mais cuidado por Deus. Porque a gente sempre vai estar se questionando por que Jesus Cristo teve misericórdia de mim e me acolheu e me escolheu. Então eu vejo que você está vivendo um momento muito especial com Deus. Por isso que eu tive o direcionamento de convidar você para falar sobre o encontro. E o que seria isso? Eu queria que você contasse. O encontro é o meu encontro? Sim, senhor. Seu encontro com Jesus. Ele não explica. Você que é o Claro que não. Convidado? Não expliquei não. A ideia é essa. Você se prepara, que ele não conta nada. Não, a ideia não é essa. A ideia é você testemunhar. Então assim, o que eu queria que você contasse? Falasse, obviamente, um pouquinho da sua vida, para quem não te conhece. Quem é o Fred, assim, resumidamente. Quem era o Fred antes de encontrar Deus? Quem é o Fred hoje com Deus? Quais são as mudanças? E a gente vai desenrolando nosso bate-papo, como a gente já se conhece bastante. Eu acho que é isso aí. Tá bom. Bom, cara, eu sou publicitário, gente. Pai da Pietro e da Lorena. Meus amores da minha vida. E meninas, um beijo. Tô aqui na sala de vocês, inclusive. Ocupando o espaço de vocês aqui. Bom. E, cara, você sabe que eu sou péssimo pra falar de mim. Não é que além de eu ser péssimo, eu também não gosto de falar de mim. Mas eu agora sou um cristão. E, cara, de novo, as suas palavras foram incríveis porque é literalmente, eu acho que estou vivendo um momento doce, né? Esse momento de encontro e tal. E, cara, enquanto você estava falando aí, estava refletindo aqui, me desculpem os telespectadores aqui, a galera que está assistindo, eu tenho podcast, eu sou entrevistador, então eu fico louco pra fazer pergunta. Mas pode não, fazer, mas ele pode fazer. A gente aqui ainda não bate lá. Não, mas eu vou me controlando. Agora, cara, assim, sobre essa coisa do encontro, primeiro, eu me vejo um cara muito curioso. E eu hoje vivo uma questão, cara, que não é que, eu não sei se a palavra aflige meu coração, mas me inquieta o coração, que assim, ao mesmo tempo que eu sou muito curioso, eu sempre fui um cara muito caótico. Eu gosto dessa coisa do caos. Inclusive eu já tive palestra que eu falava do caos. Mas o caos pra mim é esse incômodo tradicional que eu gostei sempre de criar. Em uma roda, eu sempre gostei de incomodar, eu sempre gostei de fazer. Sabe, eu sou corintiano, uma roda de corintiano, eu vou lá e falo mal do Corinthians. Que é pra incomodar. Sim. Eu sou desse jeito, tu me conhece. Vou lá, eu controverso. Exato. E agora, cara, eu me vejo numa situação louca, cara, porque quando com uma roda de crente, meu irmão, quando eu vou querer criar esse incômodo, é muito difícil, porque eu preciso criar contestações que eu falo, meu Deus do céu, acho que só de falar isso, acho que eu já não vou mais pro céu. Porque se eu contestar aqui, né? Então, eu tô vivendo ao mesmo tempo que é uma coisa doce, porque é uma paz, e eu até brinco e falo, cara, eu tô dormindo melhor do que eu já dormi em toda a minha vida, independente dos problemas que eu já tive para resolver em várias esferas da minha vida. Mas ao mesmo tempo também, eu tenho esse ar controverso que eu fico assim, de querer questionar. E aí, por ser um cara curioso, eu fico assim, tá, eu preciso perguntar isso, eu preciso perguntar aquilo. E é muito... Cara, tem umas coisas que assim falando aqui entre nós, né, gente, assim, Deus fez a Bíblia pra separar os homens dos meninos, porque troço não dá pra entender. Sim. Não sei se era pra entender, deve ser pra entender, mas é difícil você de entender. Tem várias formas ainda, né? Você relê... Você vê que a minha tava ali, que eu até deixei pra te mostrar, que eu tenho uma Bíblia sub-12, é uma Bíblia de criança. Não tem? É a sua primeira. Dartelamei, Vortalei, um negócio que parece que foi Dom Pedro que escreveu a Bíblia. Aquela é difícil pra caramba, eu não consigo entender nada. Dificuldade. Aquela não, aquela lá é, às vezes, aquela pretinha ali. Pega aí, Bruno, levanta aqui pra ele ver qual que é a minha. Você quer me trazer aqui? Traz aí, Bruno, traz aí pra nós. Essa aqui parece uma caixa de Jack Daniels, mas não é. Mas é infantil mesmo. Não é de criança, mas eu brinco assim, é sub-12. Não tem palavras difíceis. Sim. Então... Me ajuda. Mas aí quando tem alguém lendo, eu não entendo, totalmente diferente. Mas, cara, eu digo assim, só pra voltar e também a gente não ser tão redundante,
eu tô adorando, cara. Eu tô adorando porque parece que eu tô me encontrando mais, parece que eu tô conseguindo compreender algumas coisas que aconteciam. Ao mesmo tempo também, os desafios são imensos, cara. Tem uma pessoa que eu conheço que fala assim, a vida do crente não é fácil. Meu irmão, é coisa pra pensar, hein? Sim. É uma responsabilidade que você passa a assumir, que bicho... Eu acho que tem puxado. Você fala da responsabilidade, eu acho que existe aí um além aí. Quando você começa a entender o que é oração, você começa a orar e pedir, e Deus começa a atender os seus pedidos, nós achamos que vai vir tudo muito fácil, tudo na mão, tudo vai vir pronto. Na verdade, não é assim. Quando nós pedimos para Deus sabedoria, não significa que Deus vai plantar a sabedoria na sua cabeça. Deus vai te dar os desafios que vão te fazer mais sábios. Deus vai te dar a forma de você ficar mais inteligente, mais intelectual. E aí é onde nós também temos essa situação com Deus. Deus, eu quero andar com você, você não vai deixar eu ter aflições, sei que no mundo terá aflições, mas viverá com vocês eu terei paz. Beleza, ok. Mas isso não significará que a gente não terá desafios, que não terá dias difíceis, dias onde tudo parecerá que não está fluindo, digamos assim, né? Acho que acontece muito isso. E aí, assim, o que eu queria saber de você, que é uma pergunta agora bem direta. Eu gosto. Você foi para Jesus, você crê pelo amor ou pela dor? Que aí eu vou te falar o quê? As pessoas não sabem ainda do meu testemunho. Eu conheci Jesus Cristo na dor. Foi num momento muito difícil da minha vida, onde eu estava num caminho totalmente errado. O cara pergunta e responde. Não, eu tô falando de mim, mas agora eu vou falar pra você. Agora eu vou falar pra você, calma. Porque às vezes eu quero soltar você. Pra te falar que às vezes, poxa, porque a gente tá na frente das câmeras. Eu queria que você testemunhasse qual foi esse momento que você realmente sentiu que você encontrou Jesus Cristo, que foi aquela primeira noite, aquele primeiro dia que você se sentiu acolhido, você sentiu uma felicidade real, onde só Deus pode te trazer. Não, Como que foi isso? Me conta, assim, quanto tempo pra fazer isso? 100% na dor e na aflição. Em questões perdido, fala, cara, não é possível que isso está desmoronando, não é possível que isso não está acontecendo. Sempre aconteceu, eu com 40 anos de idade, como é que não está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não é possível, né? E aí você resgata várias outras coisas que já fez na sua vida. Eu, Bruno, até para você entender, cara, eu fui criado numa família católica. Eu, na infância, frequentei a igreja, fiz primeira comunhão, essas coisas. Assim, eu sempre fui um cara que conversei com Deus. Meus avós davam um curso de noivo, cara. Meu avô, super religioso e tal. Sempre super frequentador. Eu lembro de domingo almoçar no meu avô. O padre almoçava, na casa do meu avô, cara. Acabava a missa e almoçava na casa do meu avô. Gente boa, Padre João, gente fui na pra caramba. Conversava e tal assim. Então, eu sempre tive essa crença. Porém, eu nunca tive esse mergulho mais profundo, né? Então, eu sempre orei de noite antes de dormir, né? Mas sabe aquela coisa? Você ora e vai... Por isso que eu brinco que a vida do crente não é fácil, assim... Eu orava e ia viver na vida, meu. E a coisa acontecendo, e a mágica tá sempre acontecendo e tal, e pá... E de noite, de dia, e de tarde, de blá, blá, e tal. Sem pensar nas consequências dos atos que a gente tem. Sim. Né? E aí... Quando eu tive essa oportunidade de ir para um lugar, é maluco, né, cara? Mas aí a pessoa fala... Na verdade, eu acho que quando a gente tá aflito, quando a gente tá meio sem caminho, qualquer caminho serve. Primeira coisa. Né? Qualquer palavra funciona, porque você não tem nenhuma. E aí, a internet, graças a Deus, nesse sentido, ela te inunda de coisas, né? E você tem que ter a percepção de que caminho que te agrada mais. E aí é só por você. É você com você, né? Então, às vezes, depende de quem vem, quem te manda essa palavra. Você fala, pô, esse cara tá bem, esse cara é feliz, esse cara tem uma família bacana, esse cara tá... Sei lá. Então, se funcionar pra ele, vai funcionar pra mim, né? E aí as palavras começaram a vir. Aí você começa... Pô, você lê uma coisa, você lê outra. Pô, isso aqui funciona, isso aqui combina. Mas eu tive uma situação muito louca, assim. Porque, pô, eu trabalho com comunicação há 20 anos e eu... Primeiro que assim,
convivi, entendi, conheci uma pessoa, 2, 3 e tal, pá. Fui na igreja lá pra ver e tal, legal. Eu não gosto muito dessa coisa muito agressiva, eu não sou assim, né? Então, quando o cara fala muito alto, quando o cara é muito agressivo, quando o cara aponta muito, não é muito a minha onda, mas eu super respeito quem tem e tal, tá tudo certo. Eu acho que cada um... Mano, é aquela história, velho, melhor do que você tá fazendo cagada na rua, entendeu? Você tá aqui falando de Jesus e você tá trazendo mais gente pra esse rebanho que tem que ser cada vez maior. Mas... eu logo de cara, eu ouvia algumas coisas assim, em lugares de pessoas que me conheciam, que não me conheciam. As que me conheciam que só falava de qualquer coisa. E de repente começa a pegar no meu braço e falar que tem uma palavra pra você. É o quê? Pô, velho, faço isso não, eu já tô com dor de barriga, eu já tô com o estômago até virado, faço isso não. Você foi um cara desse pelo telefone, você... Peraí, foi... Ih, lá vem. Nossa, puxado. Isso começou a acontecer na vida, as pessoas começaram a falar coisas que tinham tudo a ver comigo, pessoas que não me conheciam e começaram a falar coisas que eu falei, cara, isso aqui tá diferente pra mim. Eu acho que agora eu tô realmente tendo sinais de que eu tô num caminho realmente novo e num caminho que agora eu tô crendo que vai ter sentido, sabe? E aí ao longo das conversas eu vou te contando ela, Claro. mas aí eu comecei a ouvir coisas que eu falava assim, não é possível, não. Então, foi assim, cara, que eu fui encontrando. Eu ainda tô procurando, eu ainda tô tentando me conectar cada vez mais, eu ainda tô entendendo como é que é essa comunicação. Você chegou aqui e falou assim, Deus falou comigo. Eu já falo, cara, esse cara é diferente. Porque essa coisa. A gente já falou disso. Já falou. Esse negócio, gente, quando o cara fala, Deus falou comigo, eu já falo, então para tudo, porque eu quero ouvir. Porque se ele falou. Eu já quero entender. E aí eu tô entendendo que tem várias maneiras, tem várias formas. Tem várias. E a gente também pode ir evoluindo nessa história. Tem aquela vozinha dentro da cabeça que é o Espírito Santo falando. Você acha que é você e não é você. Eu preparei umas perguntas aqui na cabeça pra te fazer. Pode falar, mano. Não, vamos conversar, mas porque eu acho incrível. Mas o mais importante, assim, eu acho que uma coisa que eu sempre tive, que na minha cabeça, isso mudou completamente nesses últimos meses. Eu sempre achei que eu, Fred, ia resolver as coisas. Eu, Fred, era capacitado para resolver as coisas. Eu que tinha que fazer acontecer, não sei o que lá. E quando eu passei a crer num sobrenatural, numa coisa extra, eu comecei a dividir essas responsabilidades. Então eu passei a ter um sócio nos negócios, um sócio nos projetos, um sócio nos... E isso pra mim, meu irmão, tá sendo incrível. Porque é com alguém que eu compartilho. Só uma pena que ele não senta na cadeira assim e troca uma ideia. Porque eu ainda esperava os rojões chegando. Pá, 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 pá. Ele vai falar. E eu, pá, 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 então vai, então fala. Eu queria ouvir essa voz de homem, voz de mulher. Tem cabelo, não tem cabelo, né? Vende roupa, vende camiseta, vende bermuda. Eu quero ainda... Vai acontecer ainda. Eu ainda quero crer, meio Moisés, assim. Eu quero testemunhar essa figura, assim, né? Sim. Na verdade, a nossa busca é incansável pra testemunhar esse momento. Não, mas tem cara que tá muito na minha frente, né? Pô, pelo amor de Deus. Não, mas não é isso. Você tem que entender o seguinte, se Deus já teve todo esse carinho que você tá falando, onde as pessoas te procuraram, que não foram as pessoas que te procuraram, foram através das pessoas que Deus te procurou. Ele já estava separando você para algo muito maior na sua vida, porque ele já sabe do seu plano, porque ele sabe desde o início ao fim da sua vida, ele sabe do seu último dia aqui no plano terreno, que é o que a gente acredita, no plano da terra. Depois nós vamos ter a vida após o fim aqui, do pó viemos, do pó voltaremos. Mas a busca é para a vida eterna no reino dos céus, certo? Certo. Então acho que Deus vai se revelar para nós nesse momento. Acho que estamos todos aqui, acho que nós concordamos, né, com essa mesma situação, que é um plano terreno para buscarmos uma vida eterna nos céus com Deus. Então assim, mas eu queria saber uma coisa, eu entendi as suas respostas, entendi o que você falou, mas você já sentiu, claro, talvez você não queira abrir sem problema algum sobre isso. Não, eu abro tudo. Que você teve, qual foi o momento exato que você falou assim, cara, Deus existe, Deus é isso que é Deus tá olhando pra mim, Deus teve a misericórdia, Deus, caraca, cara, o cara presta atenção em mim, o cara me ama. Você lembra desse momento ou você acha que ainda você não teve ainda esse momento tão claro pra você ainda? Primeiro que eu acho que assim, eu perdi meu pai há 23, 24 anos atrás, eu tinha 17 anos. Desse dia em diante, eu converso com Deus normal, como se fosse meu amigo. Tá. Eu nunca... Sim. Agora eu ouvi lá, tipo, que eu faço uma pequena saudação, meio que para ligar o botão dele, falar assim, vou falar contigo. Tipo, atento aí, sabe aquela coisa assim? Sim. Mas eu sempre fui um cara que conversei com Deus normal, no carro,
no dia a dia, né? Eu sempre tive mas eu nunca percebi os sinais da volta. Então eu sempre fui um cara que sempre eu tive essa crença em Deus, mas Deus estava... eu brincava comigo mesmo, eu falava assim, há tanta coisa para Deus pensar, né? Eu pensava assim, porque eu via Deus como algo aqui, e aí toda a humanidade aqui embaixo, eu pensava, cara, tanto problema para homem cuidar, vai cuidar dos meus, nem os probleminha besta que eu tenho, as coisas idiota, diante de tudo que pode estar acontecendo no mundo. Então, beleza. Mas eu acho que dessa vez em diante, que eu comecei a ouvir que essas pessoas se contataram, aí eu comecei a entender essa comunicação de Deus vindo a mim. Né? De pessoas falando, por exemplo, eu não sonho ainda. Eu peço toda noite nas minhas orações durante o dia, eu gostaria de sonhar. Pra Deus revelar seus sonhos. E eu não sonho nada, eu acordo e não lembro de nada que eu sonhei. Tá. Faz anos que eu não me lembro do que eu sonho. Tá. Zero. Eu acordo como se eu tivesse acabado de dormir. Então eu fico buscando essa coisa, eu gosto da ideia do sonho, mas não tive ainda. Então nessa coisa de sentir, então só para deixar a resposta bem clara para a pergunta, eu sempre tive essa crença em Deus. Sempre me conectei, eu sempre criei. Sim. Criei? Não é possível. Acreditei. Eu sempre acreditei. Mas é que a palavra crer é mais potente. Você tiver a crença. Eu sempre tive essa crença forte, tal. Tanto que várias vezes eu me pegava falando com Deus e com meu pai. Tá. Eu quase que unia as duas imagens. Se você... meu pai era um cara de cabelo comprido, de barba, né? Não que ele pareça Jesus, pelo amor de Deus, mas aquele estereótipo de Jesus. Então, muitas vezes, quando você pergunta pra mim da imagem, Na verdade... eu misturo um pouco a imagem do meu pai. Porque eu sempre tive essa onda de conversar com meu pai. Eu converso com meu pai, eu falo com meu pai, não converso, porque ele não conversa de volta comigo, então sou eu que falo. É um monólogo, só meu. Eu vou tô com uma ideia aqui, pai, será que tu pensaria? E agora, esses últimos, 2 meses, eu comecei a interpretar, porque eu ouvi uma palavra que eu recebi. Eu não sei se foi uma que você me mandou, porque você me manda um monte, eu não consigo também ver todas, porque você manda umas grandes, né, meu? Às vezes não dá, mas eu vejo a maioria. O que acontece, cara? Eu comecei a ver essa coisa, comecei a perceber uma coisa em mim que eu chamava de intuição. Eu antes chamava de intuição. Eu tenho um time, eu tenho um faro. Às vezes vai acontecer uma coisa e eu consigo pensar em outra rápido. E agora eu já tô começando a entender que tem uma outra comunicação aqui dentro para tomar melhores atitudes, sabe? Então eu vou tomar uma má, parece que eu escuto Deus. Agora eu chamo de Deus, porque antes eu falava que era a minha intuição, era os vários Freds de mim, não é, só tenho esse. E tem alguém que anda, agora eu tô entendendo que tem alguém que caminha do meu lado, não tá mais lá em cima, é a humanidade aqui embaixo. Sim. Ele caminha aqui do meu lado e de repente ele... E aí, sabe, é louco. Outro dia, cara, eu tava aqui em casa, eu parei o carro, alguma coisa assim. Ai, devia colocar na garagem o carro, né? Coisa bem besta. Entrei na garagem. Choveu pedra. Choveu granito. Falei, que isso, cara? E eu acho que... Aí eu também comecei a ver Deus como alguém que tá nas pequenas coisas. Sim. No dia a dia, na maneira que você trata alguém, que você tá assim pra... Aí você dá uma palavra melhor, né? E aí você vai começando a entender que Deus, ele tá ao teu redor o tempo todo. Então esse é meu sentimento atual desse momento de evolução. Por isso que eu te falei, cara, eu tô evoluindo ainda, né? Quando tu me convidou, eu falei, mano, tem certeza que sou eu? Claro que tem certeza. Vambora, eu sei. Eu sabia, porque não foi você que mandou me convidar, né? Não. O cara me convidou mesmo. Vocês estão entendendo, né? Vai. Tá respondido ou não? Você quer que eu fale mais ainda? Não, tá respondido. E assim, então parece que você não tá satisfeito ainda com a resposta. Mas eu tô tentando falar o máximo. Na verdade, eu entendi. Você falou, eu entendi. Mas assim, você comentou pra mim que, no particular, você falou que eu posso perguntar o que eu quiser. Que você foi através de uma pessoa que você te levou, que te influenciou aí na igreja. Então, foi na igreja que você teve esse encontro? Ou foi algo que você foi acontecendo da forma que você me comentou? Foi meio que natural, então. Natural. Foi tudo muito fluindo. Não foi tipo assim... Aconteceu um momento que eu tive que buscar a igreja, eu tava ferrado, tipo, espiritualmente, tava meio que na lona, assim, me sentindo sozinho, me sentindo vazio, me sentindo triste, me sentindo incompleto. E a partir daquele momento eu tive uma experiência onde hoje eu sou uma outra pessoa, que estão me completando, como você falou que está vivendo um processo de completação. Então eu acho que, se você acha que não foi assim, se foi,
Gradativa? É claro que a resposta é extremamente respondida. Foi na verdade... Não, na verdade, a grande mudança de tentar buscar existiu. Sim. Antes da igreja. Tipo assim, foi assim, ó. Assista a série The Chosen. Sim, assisto. Claro. Não. Alguém falou, uma pessoa falou bem, assista a série The Chosen. Sim. Eu assisti. Eu sou um cara do cinema. Aquele Jesus é diferente da série The Chosen. Aquele é muito legal, né? Não, ele é diferente. Mas igual do Mateus. É maravilhoso. Eles acreditam, né? Os estudiosos acreditam que Mateus tinha autismo. Então, por isso que ele é tem muitos que tem. Já te falei, tem muitos que tem. Mas deixa esse papo outro dia. Esse papo. Não, o que eu quero dizer é que assim, quando eu assisti The Chosen... Ali te tocou. Ali me tocou. Porque assim, eu sou um cara do storytelling. Eu sou um cara da narrativa. Eu sou um cara do cinema. Né? Sim, eu consumo muito isso. Esse é a linguagem. Cara, te juro, eu pra ler 10 páginas de um livro, meu sono vai pra baixo. Eu pra assistir 8... Agora, eu assisto 4 filmes de hoje até meia-noite. 4, direto, sem sair. Eu levanto, pego água e volto. Levanto, pego água e volto. Eu não saio do sofá. Eu já vi 2 séries inteiras, tipo assim, 3 temporadas de uma série inteira no tempo que precisava, sem parar. Pá. Olha que loucura. Eu gosto, cara. Então, quando The Chosen apareceu, eu falei, pô, testemunhou. A parada testemunhou. E eu acho legal, porque quando você pega a mesma passagem bíblica que The Chosen faz demorar 40 minutos, tem um baita storytelling pra você ver um milagre, na Bíblia tá de sacanagem. O cara escreve 3 linhas. Tipo, Mateus na multiplicação dos peixes, ele escreve 3 linhas. Aí Jesus foi lá e pescou. Velho, um troço encheu de peixe, cara. Não tinha peixe o dia inteiro eles pescando. Aí Jesus foi lá e peixe pulando pra cima do barco. É um troço que deve ser muito impressionante. Sim, aí Mateus escreveu em 3 linhas. É porque assim, o que eu acho que acontece? Quando você começa a viver o sobrenatural, você não tem olhos naturais. Tem coisa que você lê aquilo, não, sem ver nada, sem ver nenhuma cena. Você vê aquilo e você não passa batido, porque eu passei batido aquilo, eu nem dei importância quando eu só lendo na Bíblia. É que eu já tinha visto os peixes pulando no barco lá no The Chosen, eu falei, é agora que o peixe vai pular no barco. Aí eu li 3 linhas, acabou, e já foi pra outro. E depois ele já pegou Simão e já foi pra outro. Ô louco, meu, ele já, não, cara, tem que contar mais isso. Porque isso que é impactante. E Mateus passa com peixe, brotou peixe no barco. Eu não gosto de... Eu me irrito um pouco às vezes com alguns, porque eles cara, não pode. Mas o que eu achava legal, e isso tá bem testemunhado na própria Bíblia, é assim, Jesus também não dava essa importância para os milagres, né? Jesus também fazia e simplesmente fluía. Por que eu não acho que ele não dava essa importância para os milagres? Porque os milagres acontecem hoje, eles são reais a todos os instantes. Eles são reais a todos os instantes. Então, se eles não são mais impactantes e impressionantes a partir do momento que você vê com olhos sobrenaturais, olhos de Deus, olhos espirituais, que é aí que vai acontecer nessa caminhada sua, que eu acho que assim, é onde Deus nesse momento está me preparando, é uma coisa minha que eu acho que é o momento que eu estou vivendo sobre isso. Que milagre você está falando que acontece toda hora? Toda hora acontece milagre, irmão. Toda hora, sim, é que você está falando de um milagre material, onde multiplicou o peixe para os seus olhos. Você tem que entender que assim, cara, milagres acontecem todos os dias. Vou te falar um exemplo, um testemunho das minhas filhas. Recentemente eu te contei isso no particular. A minha pequena foi 2 vezes para UTI em 2 semanas. Aí você fala, mas cara, eu tô falando que o cara multiplicou, tinha 2 peixes lá dentro do bar e depois tinha 5 mil. Não, cara, minha filha foi lá e fez 53 exames e não tinha nada. É um milagre tão forte quanto. Só que depende dos olhos que você vê e como você vê aquilo. Minha filha foi lá e pelos médicos fizeram vários e vários exames e ela não tinha nada. Ela foi lá, tinha bronquiolite na segunda vez. E a simples massagem que Deus dá através da pedido de sabedoria de um médico consegue curar uma criança, cara. Então assim, uma simples massagem, sem remédio, sem nada. Aí você acha o quê? Que a ciência que ensinou o cara a usar a mão dele para pegar o pulmão da sua filha e te curar ela sem nenhum tipo de remédio, sem nada. E mesmo se viesse o remédio... Esse assunto é difícil pra mim. Não é difícil. Você não veio de Deluca, que é a tal da bactéria, irmão. Não tem como ser difícil. Não. A partir do momento... Não, mas eu tô falando uma coisa séria. Isso é uma coisa séria, que as pessoas questionam muito. Não tem como existir, tem coisas que são inexplicáveis. Você vive um milagre o tempo inteiro. O ar que você respira, o pão que você se alimenta, a água que você bebe. Por que você explica que o seu corpo é 70%... Ele precisa de água, não sei se é exatamente esse percentual, mas se eu não me engano é um percentual muito maior que sólido, né? Qual que é? 72%? Então 72% de água. Água é vida, cara, sempre foi. O mundo é completo do quê? 70% de água, né?
Então, assim... Não, tudo bem. Por isso que eu falo, assim... Eu tô evoluindo no teu storytelling, eu sei, tô tentando assim, captar, porque vai ter uma hora que você vai me perguntar alguma coisa. Não, não vou te perguntar. Eu tô dizendo assim, é que os milagres, eu tô comentando, concluindo que você falou que, assim, que realmente é impressionante Mateus vir de uma forma simples. Porque realmente a pessoa que convive e caminha com Jesus Cristo, é que lá eles caminhavam com o cara material. Aqui a gente caminha com o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Mas a gente vive tantos milagres quanto os caras o dia inteiro, vendo milagres, vendo salvação, vendo pessoas sendo livradas de situações, vendo milagre em tudo que você vê. Um exemplo, claro que não vamos falar a palavra milagre para você ter estacionado o teu carro, mas você tem que entender que a voz do Espírito Santo ela te guia para tudo. Existe 3 vozes, você falou de 2, mas existe 3, né? Tem mais uma? Tem, o Satanás ele é total, real. Ah, fica no outro. Vive. Não, ele não fica no outro. Ele, na verdade, não vou falar direita e esquerda, né? Porque a gente tem essa coisa do Bruno até fez assim, do desenho, né? Direita e esquerda. Não é dessa forma. Mas ele age como uma voz também. Ele também tenta te levar para um caminho errado. Então, assim, até você comentou uma coisa, que eu tô lendo um livro, que o Thomas, que tá aqui, me emprestou, que é um livro que tá me mudando muito rápido, tá mudando minha concepção muito rápido, que é Escolha Ser Filho. Você falou do seu pai. Então, assim, por quê? Deus, ele criou o homem e a mulher, eles criou a figura do pai, porque o pai é a imagem e semelhança dele. Você é a imagem e semelhança para as meninas. Sempre o pai terreno é você. Então, sempre as suas filhas vão ter como referência você como uma imagem. Talvez se você der faltar, não que seja isso. Eles sempre vão ter essa referência conectada com Deus, porque é isso. Deus é pai. E você hoje se referencia a ele como Deus. Não, na verdade você precisa se referenciar a ele como seu pai, escolher ser filho dele. E aí você vai se aprofundar mais ainda espiritualmente na palavra, nos ensinamentos, nesse mundo espiritual. Então, Deus é pai nosso porque ele cuida de todos os nossos detalhes. E a partir do momento que você está andando com Deus, foi o que você falou, eu estou dormindo melhor, as coisas estão acontecendo mais tranquilas. Talvez venham os desafios, você mais... Claro, você é um outro Fred, você enxerga de outras formas. Exato. Você enxerga, às vezes, portas que fechavam, você achava que é porque você tinha errado, agora você começa a pensar, poxa, acho que Deus está me livrando de algo que não é para minha vida. Ah, essa porta que não ia abrir, abre uma oportunidade, você começa a também tentar enxergar assim, não sei se você está nesse estágio, mas vai chegar nisso, porque isso é uma coisa que acontece com todas as pessoas que servem a Cristo. E Deus, ele escolhe ser pai porque ele já é seu pai desde sempre, entendeu? Então agora é a nossa atitude, escolhermos sermos filhos dele. Agora então, ele escolhe ser filho. Agora é a sua vez. Então, não que eu tenha nenhuma pergunta, mas era realmente concluindo o teu raciocínio mesmo que você falou. E aí você falou que tinha algumas perguntas, você quer perguntar alguma coisa, irmão? Primeiro eu quero perguntar, você fala assim, Deus falou comigo. Você sabe, pessoal, algum dos temas que Deus falou comigo, que eu quero até, inclusive, trazer um pastor, né, nesse encontro, nessa live, que vai ser como é a voz de Deus, cara. Cara, não é só você, irmão. Isso aí eu fui assim, todo mundo é assim. Como que Deus fala comigo? O que é isso? Deus falando comigo? Cadê? Também vai vir homem, vai vir mulher, vai vir de carrinho, vai descer do céu com asas. Eu já penso que eu já tenho que deixar uma bateria de fogo daquelas coloridas aqui fora. Quando vier, eu quero estourar, ele vai se revelar nos sonhos pra mim e falar assim, filho, não faça isso, filho, o teu propósito é esse. E eu queria saber se a voz dele é aquelas mais graves, igual a minha, se é mais aguda, se vai gritar na minha orelha, se vai cutucar. Cara, a voz de Deus é uma coisa muito impactante, porque assim, Deus ele usa tudo. Como ele é o Deus de tudo, ele controla tudo. Deus vai usar o que você mesmo falou. Às vezes Deus vai usar cenas de filme para falar com você. Deus vai usar o The Chosen para trocar você. Deus vai usar várias coisas. O que vai acontecer? Conforme você se aprofunda espiritualmente em oração, você se entrega, você pede visão espiritual, você pede ouvir a voz de Deus, eu quero ter discernimento espiritual, eu quero ter sabedoria espiritual, você começa a entender todos os agires de Deus. E aí você consegue, na minha concepção, que foi o que aconteceu comigo, ter um entendimento como Deus fala com você. Deus fala através do Bruno, Deus fala através do Thomas, Deus pode falar às vezes através de você. Cara, Deus usou uma mula, sua filha falou da moita, você já chegou na parte da mula? Ainda não. Calma lá então. Eles estão saindo. Eu nem vou contar pra você. Eles estão saindo do Egito agora. Então, eu nem vou contar pra você que teve um profeta. Depois você lê, eu não vou nem falar aqui. Que tentou ser teimoso com Deus. Só vou te contar uma história, um spoiler. Tentou ser teimoso com Deus. Deus usou uma mula pra falar com ele. Deus usa tudo pra falar conosco. Então, assim, qual é a diferença? Ela vai falar?
A mula vai falar. A mula falou. Né? Vai sair voz? Vai sair Ou ela voz. vai fazer um movimento? Inclusive ele fala, porque no Antigo Testamento, quem tinha a conversa que nós temos hoje com Deus direta era só os profetas, como que é, Bruno? Os sacerdotes também. Só eles que tinham esse acesso, essa ligação direta. Então, se você quisesse falar com Deus, você tinha que ir lá buscar, talvez, a figura, vamos brincar, o Thomas, que era o profeta de Deus. Uma ou pergunta? sacerdote. É que ontem veio. Quem que é? Bom, depois você corta aí, se ficar muito badarosca. Né? Não. Não é nada. Quem que é Abraão, Isaac e Jacó? Quem? Abraão Não. é o pai da fé. É porque ontem, quando eu tava lendo com a gente, só pra vocês saberem, ontem à noite, um dia à noite, porque depois de quando isso aqui tá no ar, eu tava lendo com a Lorena, aí eu resolvi ler a história de Êxodo pra ela de Moisés. E a Lorena adorou, né? Porque ele tem um baita bate-papo entre Moisés e Deus, e depois Moisés com Arão, o irmão e tal, na Bíblia. E aí ela adorou esse bate-bola. Só que várias vezes que Deus vai dar uma mensagem para Moisés, fica meio repetitivo até na Bíblia. Ela assim, ai, pai, eu não aguento mais. Porque toda vez assim, avisa que eu sou o Senhor, que eu sou o Deus, e sou o Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Jacó e de Isaac. Então, Abraão é. não, Abraão é o pai da fé, então deixa eu voltar. Abraão é pai, Pai da fé, pai de Isaac, é pai de Jacó. Isso aí, Isaac é pai de Ah, são três. É uma linhagem. Porque Abraão, na verdade, ele é conhecido pai da fé por quê? Abraão, ele era um homem rico, era um homem de várias posses e várias inúmeras coisas, e ele teve um contato direto com Deus, ouviu a voz de Deus, Deus falou para ele deixar a parentela dele, deixar tudo para trás e sair sem um destino, que no meio do caminho Deus daria o destino para ele. Sim. Então, assim, por isso que ele é conhecido pai da fé, porque na verdade tudo que nós estamos vivendo aqui é pela fé. Se você, na verdade, crê, você acredita em algo que você não toca, que não é um material. É imponderável, né? Não é uma coisa que você vai conseguir tocar, não é uma coisa que você vai ouvir a voz. Não, você não ouve nada disso. Não é, Mas isso ninguém ouve. Não, por isso que acredita-se, por isso que se fala, né, na verdade, na Bíblia, que Abraão foi o pai da fé. Ele foi o primeiro a crer Ele que ouviu. e obedecer isso a Deus. E aí ele saiu sem um destino, Deus deu o primeiro destino. Moisés aí, também ouviu, né? Não, Moisés falava com Deus face a face. Aqui, ó, tete a tete. Então, aqui eu confundi as histórias aí. Não. Moisés Sim, depois. Moisés depois. É. Não, tanto que o povo judeu fala de Abraão como um grande líder, né? Sim, sim. Porque ele tá bom. Outra pergunta. Pode mudar um pouco dessa pergunta? Pode, fica à vontade. Pô, você sabe, eu trabalho com internet e a gente vê tudo que a internet está fazendo, né? E eu vejo que nós dois, inclusive, aí até queria te perguntar como é que você percebe isso. Nós somos talvez da última geração que começou no offline e migrou para o online. Eu tenho 40 anos, você tem quanto? Tenho 34. 34? Talvez você até de uma geração, você tá numa entre-safra ali de gerações. Eu não sei o quanto que você foi um cara offline de consumir TV e rádio ou já consumiu direto Internet? Não. internet, né? Mas como é que você vê, meu irmão, o posicionamento das igrejas, das mega igrejas e desses mega pastores? Cara, como no mundo... Calma aí. Deixa eu vou fazer, que eu vou te dar um negócio. Isso começou muito comigo. Quando eu comecei a querer entender, até por causa dessa curiosidade, eu caí no Amazon Prime aí da vida, não sei o que lá, e eu escrevi alguma coisa que me veio aquela Helsing, aquela igreja que é australiana e tem uma base nos Estados Unidos. E aí mostra, pô, puta uma loucura lá com o pastor deles, que era um cara tipo bem popstar e tal. E aí, só os escândalos. Cara, só que o que aconteceu? Depois que eu assisti a primeira, o Amazon Prime recomendou só escândalo das igrejas. Pô, tinha umas 20 séries só de sacanagem. Né? E só essas coisas mega, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que é a tua percepção do posicionamento dessa galera que hoje são os líderes evangélicos do Brasil. Porque eu quis falar um pouco do offline? Porque a gente já teve alguns líderes. Edir Macedo é um líder importante, foi um líder importante. Tem um que usa chapéu assim de cowboy. Como ele chama? O Valdomiro Santiago. Exato. Já também, não sei o quanto que é hoje, mas eu acho que talvez para a juventude... É muito importante. É muito importante. Né? Não tô falando de patrimônio, mas eu acho que de ser alguém que levou a fé a muita gente. Eu não vou nem questionar o valor aqui. Mas como é que você tá vendo hoje essa galera que tá impactando tantos jovens? Eu vejo uma galera incrível, cara. Assim,
rompendo a barreira do jovem assim pra Jesus, que eu acho animal. Eu acho que sempre haverá 2 ou 3 caminhos, que é o caminho de Deus e o caminho do mundo. Não existe uma terceira vertente. Deus dá o livre-arbítrio para nós. Eu sou um cara que hoje oro para não ter o livre-arbítrio, porque eu não quero ter, às vezes, tanta responsabilidade nas minhas decisões. E aí vai a resposta que eu vou te dar sobre essas questões de igrejas que têm escândalos, líderes religiosos que estão ali puramente buscando lucrar com a fé dos outros. Ou por vaidade. Por vaidade e lucrar com a fé dos outros. Eu acho que existe muito isso, mas existe um mover muito grande de Deus, de igrejas evangelistas. A gente conversa muito sobre isso, os meninos, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente quer identificar qual o propósito que Deus tem para nós nesse sentido, se nós vamos ser evangelizadores, se nós vamos trabalhar em curas espirituais das pessoas, o que a gente vai fazer. Então, assim, eu acho que é muito importante tudo que Deus está fazendo nesse mover, principalmente no digital, em relação a propagar a palavra dele, propagar o cuidado dele, o socorro dele espiritual para as pessoas. E aí, através disso, eu acho que existe a importância de tantas pessoas com distintas personalidades e formas de falar de Deus. A gente às vezes fala assim, a gente tem, para não trazer nome de ninguém aqui, grandes vozes. Pode trazer, cara. Esse canal aqui tá liberado. Eu autorizo, pode falar o nome que você quiser. Nós temos grandes vozes aí que às vezes a gente ouve eles falarem de Deus e assim, é um evangelho doce. Aí vem aquele cara, aquele crente mais raiz, o cara que tem mais entendimento do que a palavra e fala, não, mas Deus não é isso, Deus não é doce. Mas se você falar na porrada, espiritualmente falando, com um cara que é crente novo, ele vai fugir de Deus, vai falar, Deus é porrada, então eu vou sair fora. Então é muito importante para o mundo ter esses diferentes posicionamentos e diferentes vozes para trazer pessoas para Deus. Porque são estágios. Eu fui um cara que comecei nas igrejas de parede preta, digamos assim, as churches, né? As black church. É legal, cara. Parece cara de car hall, tal. Telão, né? Show. Eu gosto. Agora, assim, eu também já fui para igrejas que homem e mulher são separados e Deus fala de uma forma que é esse mulher do homem moral, que é toda aquela coisa que você tem de terno, gravata, porque você tem que vestir o seu melhor para Deus, você tem que se posicionar da melhor forma para Deus. E tá tudo certo, cada lugar vai te levando para um novo estágio. Mas concluindo a resposta sobre a internet, cara. Hoje, usando a velocidade que a internet traz para conectar pessoas, a gente nem sabe quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas você sabe como funciona. Pode ser que está 100, agora você quer 100 mil, 200, 300, claro. 1 milhão, a gente não sabe. Eu acho que aí tem um mover de Deus, o que ele quer atingir, o que ele quer fazer com esse tipo de material. Mas você acha... Pergunta. Você acha que Deus está nisso? Até em quantas pessoas vão ver? Acho. E por que um cara que tá vendendo um cassino, ferrando com um monte de gente, tem 5 bilhões de visualizações? Porque o demônio também tá em tudo, irmão. Foi boa essa, hein? Foi rápido, hein? O demônio também tá em tudo, irmão. O demônio também tá em tudo. O demônio quer se levantar, o demônio quer fazer com que você se sinta órfão de pai. Sabe uma coisa? Você quer passar aqui na frente com o pai no banheiro? Alguma O coisa? demônio quer que você se sinta órfão de pai ao ponto de... Porque ele foi órfão, né? Porque na verdade ele foi um anjo caído. Anjo caído, isso aí. Um anjo caído. Que na verdade a vaidade dele foi ao ponto de ele achar que ele seria maior que Deus ou igual a Deus. Então assim... Ele quer que as pessoas se sintam dessa forma. Então, assim, ele vai agir também, vai levantar falsos profetas, vai levantar falsos líderes espirituais, vai levantar falsas pessoas que falam na internet de Deus e não estão ali falando de Deus, estão falando do dinheiro. E aí, o que ele vai conseguir com isso? O questionamento, que é o que ele quer. Esse é o resultado do que ele quer. O questionamento. Deus está nisso? Às vezes Deus está num monte de coisa. E você não vai porque você se questiona muito, você pergunta muito. Porque você tá olhando com olhos naturais. Eu tenho problema de perguntar muito, cara. Hã? Eu sempre fui... Irmão, tá tudo certo você perguntar muito. Não, mas é porque é muito mais que o objetivo de entender. Não de entender uma explicação Aí eu te terrena. pergunto, você acha que essa resposta que eu te dei tão rápida foi minha? É minha? O demônio tá em tudo? Não, você foi muito Mas você acha que essa é minha, a resposta? Não, não é. Eu entendi, eu já entendi que não Entende? é. Então assim, é isso que eu tenho. Você tem que entender assim, onde Deus fala comigo? É aí. Não, mas Deus, eu tenho esse questionamento, eu sou um cara questionador. Beleza, mas por que aquele cara é isso aqui? Não, mas o demônio também tá em tudo e é fato. E você acha que quanto mais a gente evolui espiritualmente, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se conecta, mais as palavras divinas ficam claras. E ficam fluídas pra gente. Ficam fluídas, né? Você começa a ver Deus em tudo. É aí que eu tô te falando, que é a voz, que é aquilo que a gente tava falando sobre isso. O que é a voz de Deus?
Essa intuição não é intuição. Esquece a palavra intuição. Eu esqueci, mas é que eu queria explicar. Você falou, esquece a intuição. É. É Espírito Santo mostrando a direção. Entendi. Só que Deus dá o livre-arbítrio. É o que eu te falei. Eu sou um cara que, confesso, acho que hoje eu tenho receio. Vou falar medo, mas eu tenho receio do livre-arbítrio. Porque às vezes a nossa vontade humana, terrena, é muito diferente da vontade de Deus. Aí eu falo, Deus, se os meus planos humanos não se alinharem com os seus, que os seus prevaleçam. Me leva para os teus planos. Tira qualquer sonho meu humano do meu coração e me enche dos teus planos. Porque às vezes Deus também assusta a gente com as coisas dele, que é muito rápida. Quase muito rápido, o mover é muito rápido, as coisas mudam muito rápido. E eu tô vendo muito hoje em dia. Cara, você não é a mesma pessoa, seu rosto não é o mesmo, seu olhar não é o mesmo. Eu falo, que não é o mesmo? Eu sou o mesmo cara, você tá maluco, eu sou o mesmo Bruno. Talvez parei de beber, tô tentando evitar palavrão e tal, mas você não é a mesma pessoa. Eu não falei nenhum ainda, né, Bruno? Falei um só. Então, falei, mas, você ouviu? Mas quando você falava? Nossa, Tinha falado vários. Vamos vários aí, né? Então, assim, eu acho que a gente vai mudando, a gente começa a se preocupar com detalhes, que a gente quer agradar a Deus, cara. Então, eu acho que aí ele vai evoluindo, a sua voz abrindo o canal, a gente vai abrindo o canal. Na verdade, o canal sempre esteve aberto com ele, é nós que fechamos, por esse tal do livre-arbítrio que ele dá pra nós. E eu acho que vai acontecendo, você vai ouvindo mais, você vai entendendo mais. Você é um cara que falou pra mim, Bruno, eu quero me conectar com pessoas que falam de Deus, eu quero me conectar com movimentos assim. E é onde você vai estar numa atmosfera. Como existe o tal do network, existe o tal do... Eu sou a média das pessoas que eu ando, que isso é bíblico, tá? Isso é uma coisa que eu fico puto de ouvir. Aí eu falei palavrão. Que eu fico bravo de ouvir, que todo mundo fala assim... o network é importante, você é a média das pessoas que você anda. Na verdade, cara, isso é bíblico. Me diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. Não, mas por que você fica bravo? As pessoas estão repetindo porque na Bíblia. Não, mas aí que tá. Elas não repetem o que tá na Bíblia falando, eu vi isso na Bíblia. Elas se apropriam da situação. Por isso você fica bravo. Sim. Porque tudo que a gente precisa tá no livro da vida, que é a Bíblia, cara. Então, tudo tá ali. É um livro atemporal que você tá lendo, você tá se surpreendendo. Você vai ler, reler. Você vai ter outros novos entendimentos, cada vez mais aprofundados. E sempre é um livro atemporal, cara. Eu lembrei de uma coisa importante que eu queria comentar com você. Você falou um pouco das igrejas de parede preta. Eu falei um pouco Black Church. das mega igrejas, que eu acho que elas estão vivendo um momento maravilhoso, né? Mas sabe uma coisa que eu acho que o cristão tinha que ter, até porque eu sinto que o cristão é uma religião que quer se aprofundar, quer buscar, quer ter mais. Eu sinto que assim, é importante, cara, uma condução mais de perto desses líderes da igreja para com as pessoas. Você falou o que você queria. Sabe o que você brincou e falou assim, parece o Pet Carroll. Pô, tu vai lá, assiste lá, sei lá, o Zeca Pagodinho, depois tu vai pra casa, cantando a música do Zeca Pagodinho ou outra, já muda, já faz outra coisa. O que eu vejo em muita gente que eu tenho acompanhado, que frequenta, que a Alphaville é um centro com várias grandes. O cara vai de manhã, aí dali ele já sai pra fazer um churrasco. Ou ele vai à noite e já sai pra jantar. Certo. Vira aquela coisa meio que sem uma condução. Porque, né, tem ali uma palavra que é ótima, que é maravilhosa, mas quando você não aprofunda nisso, quando você não vive isso mais de perto... E outra, eu acho muito difícil essa leitura bíblica sem alguém te ajudando. Sim. Ou sem alguém que te... Até para... Cara, ora sim. Pede, fala tal coisa. Isso aqui ele falou porque tal coisa. Porque assim, você pode ver, por exemplo, eu gosto muito de ver o podcast do Thiago Brunet. Gosto do Thiago Brunet. Mas principalmente pela maneira com que ele interpreta a Bíblia. Para mim, ele é o maior tradutor da Bíblia que eu já vi. Só que por quê? Ele lê uma coisa... Ele para e explica. Não, ele não só para e explica, mas como ele já leu, ele já deve ter lido várias vezes, né? A Bíblia. Então o que aconteceu? Para ele é fácil falar assim, porque há 300 anos antes, a Ruth tinha falado isso, e a Ruth foi quem deu origem à linhagem, participou da linhagem que vai nascer o rei Davi, não sei o que. Ele cria uma parada aqui.
que você começa... Ele é um cara que constrói uma narrativa. Ele te ajuda a compreender aquilo. Quando você lê sozinho... Por que eu li Êxodo com a minha filha? Porque eu já assisti Êxodo na televisão. Você é batizado, não? Eu sou batizado. Não. Na igreja católica? Na igreja católica. Então o que acontece? Eu sinto que eu tenho uma falta muito grande dos pastores, das pessoas que estão conduzindo as igrejas, que eles peguem esses fiéis e aprofundem mais, assim, Então, sabe? E ajudem neles. Não defendendo você, as igrejas que você foi, nem nada, mas assim, todas as igrejas que eu frequentei, mesmo as Black Church, tá? A gente brinca aí, as worship, essas igrejas mais novas, elas têm os programas. Por exemplo, a Lagoinha tem o Carisma, tem o programa de batismo, por isso que eu te perguntei se é batizado, porque no programa de batismo você já tem um curso, né? Você tem um curso para entender o batismo. Por isso que cresce na igreja evangélica, que o batismo que a gente teve na católica, também fui batizado, com todo respeito quem é católico. Não, eu não tenho nada contra, mas cresce que é assim, porque a gente teve lá também o cursinho lá antes de se batizar e tal, mas a gente era criança, eu tinha 10, 11 anos quando me batizei na igreja católica. Hoje as igrejas evangélicas, na sua maioria, pelo menos quando eu me batizei na Lagoinha, eu tive 6 meses de curso, que é onde começa a entender o que é a Bíblia, explica os 66 livros, vai explicando o que é, o que não é. Não sei se você sabia disso, eu também estou aprendendo e me aprofundando. Aí você tem programas como Carisma, você tem N programas, tô falando da Lagoinha, da igreja que eu vou também, da IEJN, também tem vários programas de você. Como é que chama a igreja? IEJN. Eu decorei. IEJN. Profeta Vinicius Iracete, que é meu líder espiritual hoje. Como então, assim, você tá falando rápido as coisas, ele tá falando rápido ou eu que tô mongoloide? Não. Ele que fala rápido. Eu falo às vezes rápido, meu raciocínio. Profeta Vinícius Iracete. Vinícius Iracete. Isso. E Vou te aí, conhecer. então assim, um cara incrível. Então assim, todas as igrejas têm. Eu concordo com você que eles deveriam acolher de melhor forma já no começo. Para aquelas pessoas que não têm entendimento. Você foi na igreja, você teve... Os caras deveriam te segurar mais. Mas eu acho que isso é com o tempo que vai se acontecendo. E você está sedento de Deus. Por isso que até eu escolhi você, o encontro. Então, quando você está sedento, você acaba tomando as atitudes que o Espírito Santo vai te guiando. Cara, eu quero entender o que é a Bíblia. Então, Deus vai te mostrar e vai te conectar com pessoas onde na denominação que você esteja ainda, para você aprender. Mas na maioria das suas vezes, assim, todas as igrejas, na maioria que eu conheço, todas têm. Tem? Então, estudo bíblico. Legal. A maioria tem. Mesmo as grandes. Tanto que tem os dias determinados. É que essas super igrejas, o que aí me assusta, quando, assim, elas são maravilhosas para evangelizar, mas elas deixam sempre esse sentimento de não ter o cuidado. Porque elas são muito grandes. É humanamente impossível, sei lá, que o André Fernandes cuide... Chega a chamar, beleza? Das 3 mil, sei lá, tem quantas pessoas, sei lá? 4 mil pessoas. Como é que ele vai chegar em cada um e falar, vem cá, vamos conversar? Não dá mesmo, né? Não dá. Posso fazer, eu tenho uma outra pergunta pra Pode fazer. Você acha que a igreja evangélica, ela na verdade foi criando várias igrejas evangélicas, igual você falou, tem as que são mais fortes, tem as que são mais leves, tem as que só falam de prosperidade, tem as que falam, tem as que dão as chicotadas, chinelo de fogo aí que vocês falam, tipo, né? Tem esses negócios. Chinelo de fogo não. O que acontece? Tu não tinha ouvido essa? Chinelo de fogo, canela. Canela de fogo. Canela de fogo? Eu ouvi diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Minha dúvida é, se a igreja evangélica, ela acaba dispersando muito o evangelho, porque cada um dá de um jeito, e aí tem um que é questionado, outro que não é, e blá, 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 pela maneira e tal. E, por exemplo, a igreja católica, obviamente por ser muito mais antiga, e talvez até ter mais recurso de controle, né, com um país todo como o Vaticano controlando e tal, ela consegue ter uma unidade maior do sentido, se você entrar em qualquer missa católica, ela tem exatamente a mesma linha, pega aquele papelzinho, começa com tal, lê tal, tipo, ninguém leva a Bíblia na igreja católica. Mas deveria levar, mas eu não levo. Não, porque o cara vai te dar um papelzinho pra você ler, o de hoje tá ali. Ó, eu falo alto aqui, tu repete o que tá aí. Tu não precisa pensar muito pra exercer aquela rotina. Sim. Mas ao mesmo tempo, ela visualmente, ela te entrega algo muito parecido em qualquer lugar. E a igreja evangélica e o evangélico, de maneira geral, ela tem igrejas tão diferentes e tão distantes e tão meio que com propósitos diferentes,
Você percebe que tem essa coisa ou não? Falei, pô, velho, Não, qualquer igreja evangélica que vou te dar é... uma resposta muito nua e crua e muito rápida. Jesus Cristo tinha 12 discípulos. Um era igual ao outro? Não. Olha para os 10 dedos da sua mão. Algum deles tem o mesmo comprimento exato? Não, vou falar que pode Deus usa as suas duas mãos para fazer as suas necessidades, segurar as coisas. Com objetos, seus dedos são objetos que não são iguais. Então Deus, para atingir todas as pessoas que Ele precisa, vão usar pessoas com distintas personalidades. E aí quando você olha para os seus 10 dedos da sua mão e entende que um sendo diferente do outro, você usa eles para atingir seu objetivo ou pegar algo, você consegue ter entendimento que Jesus Cristo precisou de 12 distintas personalidades para propagar o evangelho do mundo. Então sempre vai precisar existir distintas formas de pensar, distintas formas de falar, distintas formas de acolher para você trazer as pessoas que Deus escolheu para Ele. Eu acho que essa que é a resposta. Então por isso que existe tantas igrejas diferentes, existem tantos pastores diferentes. Eu quando tive esse entendimento, eu sempre me questionava muito sobre pessoas, principalmente no trabalho. Eu falava, Deus, por que eu preciso de pessoas tão diferentes para trabalhar comigo? E aí foi quando veio isso na minha cabeça, uma coisa séria, não copiei em lugar nenhum, não vi em lugar nenhum isso, que eu pensei. Aí hoje eu tenho plena consciência que foi o Espírito Santo me dando um ensinamento ali, que Jesus Cristo precisou de caras que eram bandidos, precisou de um cobrador de impostos, precisou de um cara que estava ali para matar cristãos, tinha uma mulher que era uma ex-prostituta, cara, tinha de tudo, de distintas personalidades, porque era a forma de você conseguir chegar em todas as pessoas que necessitavam ser chegadas. Então acho que é dessa forma que eu vejo, e eu acho que seria essa a resposta em relação às distintas igrejas, assim. E eu acho que você tem, cara, você matou a pau, eu acho que é isso aí. Eu nunca tinha pensado por esse lado, eu acabei pensando pro lado mais de ficar mais próximo para ser mais forte, mas na verdade você não fica mais forte, você acaba perdendo conexões, né? Aqui, quanto mais diferentes são as pessoas que pregam o evangelho, mais potencial de encontrar pessoas como elas e, portanto, gerar conexão pessoal e original com Jesus maior. Acho que é isso aí. Irmão, pra gente finalizar, última pergunta aqui. O que você deixaria assim hoje para pessoas que não conhecem a Deus, que talvez estejam vendo esse vídeo? O que você poderia falar para essas pessoas? Você dizer, em poucas palavras, assim, como elas poderiam encontrar Deus, como é a vida com Deus? Deixa algum ensinamento aí pro pessoal. Ensinamento? Não, primeira dica. Não ensinamento, uma conexão. A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: assiste The Chosen. Começa bem. Pá. Segundo, cara, assim. Aquele Cristo é diferente. Entende uma coisa que eu acho que vale muito a pena pra tua vida se colocar na tua cabeça. Existe algo muito maior do que todos nós. Eu acho que quando você tem essa primeira consciência que existe algo maior, que você não é o poderoso, que você não é o rico, que você não é o forte, que você não resolve tudo, é a coisa mais importante. Vai te dar uma leveza e vai diminuir o teu nível de responsabilidade. Então, primeiro, você se mede com uma régua menor, porque já tem uma régua enorme lá em cima, então você não tem mais essa responsabilidade. Eu acho que isso, cara, pra vida é melhor. E aí depois, quando você entender que você tá em segundo plano, que você faz parte de um jogo, mas tem alguém jogando em cima, aí se a tua curiosidade quiser te levar para evoluir nessa palavra, para aprofundar nessa palavra, aí eu acho que você tem que realmente... Eu acho que se você conseguir no livro, na palavra, ter essas informações, eu acho maravilhoso. Se não, você encontra pessoas como o Bruno, assim, que é um cara evoluído, para conversar, para te evoluir, para que você compreenda melhor as coisas que estão acontecendo, porque eu vou te falar, cara, nós somos um negocinho desse tamanho, diante de um universo inteiro de grandes coisas que estão acontecendo espiritualmente, cara. Isso é maluco. Isso é maluco. Isso eu não sei se me dá mais sono ou me faz perder o sono. Nossa, agora me faz perder o sono. Eu tô pensando numa batalha épica acontecendo em flash bomba. Caraca, eu tô aqui. Ai. Mas é muito bom, é muito bom. Bom, meu irmão, obrigado aí pelo ter aceitado o convite. Obrigado por você ter sido primeiro, ter tido esse carinho aí. Marca a hora que eu vou no lugar que você pedir. Maravilha. Bom, casa. Pessoal, é isso daí. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilha, se inscreve no nosso canal. A gente vai ter semanalmente, durante 10 semanas, Jesus mudou a minha vida. Esse foi o nosso primeiro tema, o encontro. Valeu, Fredão. Gente, muito obrigado. Foi uma honra
Contem comigo aí, me sigam, compartilhem aí nos comentários o que vocês acharam, porque pra mim é um tema tão novo, tão inexplorado ainda, que tá sendo um prazer abrir a minha... E aqui é aberto, abrir deixa meu sua coração opinião. Se com você isso. não concordou com algo, comenta aqui pra gente aprender junto. Beijo. Pessoal, um abraço.